passaria a ser muito disputada por vários países por causa de seus recursos como ouro e escravos. Em 1497, os portugueses chegam pela primeira vez no Oceano Índico e já em 1499 começam a ocupar a costa oriental da África ao estabelecer uma colônia em Malindi, no atual Quênia. Em 1588, a colônia de Gorée passa para as mãos da República Holandesa, marcando assim a entrada holandesa na colonização africana. Em 1624, a França começa a ocupar a costa do atual Senegal, estabelecendo entrepostos comerciais na região, dando início ao processo de colonização francesa no continente africano. Em 1649, a Suécia estabelece na Costa do Ouro a pequena colônia chamada de Cabo Corso, no Golfo da Guiné, mas já em 1658 essa colônia é conquistada pela Dinamarca, encerrando a curta participação sueca na colonização africana e marcando o início da participação dinamarquesa. Em 1661, Portugal cede aos ingleses o domínio de Tânger, no Marrocos, dando início à colonização inglesa no continente. Em 1682, os reinos de Brandemburgo e Prússia, unidos nessa época, também estabelecem uma colônia na Costa do Ouro africana que duraria até o ano 1721, quando a colônia é vendida aos holandeses. Em 1778, os espanhóis começam a ocupar a costa do Golfo da Guiné, onde fundam uma colônia. Em 1806, os holandeses perdem a colônia do Cabo para os britânicos como consequência da Guerra Anglo-Holandesa. Em 1830, os franceses começam a ocupar a região norte da atual Argélia, no norte da África. Em 1850, os assentamentos dinamarqueses na Costa do Ouro são vendidos ao Reino Unido, sendo incorporados à Costa do Ouro britânica. Dessa forma, os dinamarqueses encerram a sua colonização na África. Em 1869, começa a colonização da Itália na África quando a cidade costeira de Asseb, na Eritreia, é comprada por uma companhia comercial italiana. Em 1871, os holandeses vendem a sua colônia na Costa do Ouro para os britânicos, encerrando a sua participação na colonização africana. A partir dessa data, devido ao desenvolvimento industrial, as colônias começam a se expandir, avançando para o interior do continente africano em busca de novas fontes de recursos naturais. Em 1882, os britânicos conseguem derrotar o exército egípcio e assumem o controle do país. Em 1884, começa a colonização alemã na África com o estabelecimento dos protetorados da África Ocidental Alemã e do Sudoeste Africano Alemão. Desde a década de 1870, havia um debate sobre a partilha da região do Congo, a última região do continente africano a ser explorada pelos europeus. Então, em 15 de novembro de 1884, é organizada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck a Conferência de Berlim, com a participação de 14 países, visando garantir o reconhecimento internacional das posses alemãs, a questão do Congo, estabelecer regras de navegação pelos rios africanos e a divisão do território africano entre os países colonizadores. Nesse tratado, Portugal apresentou um projeto chamado de Mapa Cor-de-Rosa com a intenção de ligar Angola a Moçambique, criando uma comunicação entre as duas colônias, mas com a recusa dos ingleses retirou o projeto. Já para o rei Leopoldo II da Bélgica, o resultado foi excelente. A região do Congo, pela qual ele já vinha demonstrando interesse há anos, passou a ser sua propriedade particular. Alegando estabelecer uma organização filantrópica, ele acabou conquistando a posse de quase 2,4 milhões de hectares, se tornando proprietário de cerca de 30 milhões de pessoas e fundando o Estado Livre do Congo. E por fim, foram definidos os limites territoriais entre os 7 países que continuaram ocupando o continente africano. A Conferência de Berlim durou até 26 de fevereiro de 1885 e, como resultado dessa conferência e da partilha dos territórios, vários grupos étnicos foram separados e tribos rivais foram unidas em uma mesma divisão política, o que levou a conflitos como guerras civis que persistem até hoje. Ainda em 1885, a Companhia Alemã da África Oriental arrenda uma faixa costeira na região da Tanzânia e, depois de não conseguir conter uma rebelião, vende ao governo alemão, que estabelece um protetorado chamado de África Oriental Alemã. Também nesse ano, os britânicos conseguem conter uma revolta no Sudão, conquistando o domínio sobre essa região.
Em 1895, os britânicos, que nessa altura já dominavam boa parte do sul e do nordeste da África, assim como territórios do lado ocidental, estabelecem o Protetorado da África Oriental, o que hoje é praticamente o Quênia. Em 1908, depois de várias atrocidades praticadas por Leopoldo II durante a sua administração do Estado Livre do Congo, passou a existir uma pressão por parte das nações europeias para que a Conferência de Berlim fosse revista. Todas as nações concordavam que o domínio do rei deveria ser extinto o mais rápido possível e assim o Estado Livre do Congo é anexado pelo parlamento belga. Em 1910, a África do Sul é o primeiro país a conquistar a sua independência. No ano seguinte, a Itália ocupa parte da Líbia, onde estabelece uma colônia. Até 1914, todos os territórios da África foram colonizados por algum país europeu, com exceção da Libéria, que conseguiu a sua independência dos Estados Unidos em 1847 e se manteve independente até hoje, e a Etiópia, que apesar de sofrer uma tentativa de invasão italiana em 1896 e da ocupação italiana temporária durante a Segunda Guerra Ítalo-Etíope entre 1936 e 1941, expulsaram os italianos e se mantiveram independentes. Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, o sudoeste africano-alemão passa a ser administrado pela África do Sul e no ano seguinte, as colônias dos Camarões Alemães e do Togo passam a ser controlados pelos britânicos e franceses. Já em 1917, os alemães perdem a África Oriental Alemã para os britânicos, encerrando a colonização alemã no continente. Em 1922, o Reino Unido encerra seu protetorado sobre o Egito. Após a derrota italiana na Segunda Guerra Ítalo-Etíope em 1941, a Itália perde o controle da Eritreia, que passa a ser controlada pelos britânicos. Em 1950, tem início o processo conhecido como descolonização da África, quando os países africanos começam a conquistar as suas independências. Em 1951, 8 anos depois de ser libertado do domínio italiano durante a Segunda Guerra, a Líbia conquista sua independência. No ano seguinte, a Eritreia passa a ser administrada pelo governo da Etiópia. Em 1956, a França perde os territórios do Marrocos e da Tunísia quando esses países conquistam as suas independências e o Reino Unido perde o território do Sudão. No ano seguinte, Gana também declara a independência do Reino Unido. Em 1960, a França reconhece a independência de todas as suas colônias, com exceção da Argélia, Comores e Djibouti. Nesse ano, a Nigéria também conquista sua independência do Reino Unido, o Congo conquista sua independência da Bélgica e a Somália conquista sua independência da Itália, encerrando a colonização italiana na África. Ainda nesse ano, a Somalilândia conquista sua independência do Reino Unido e se une à antiga Somália italiana, formando a República da Somália. Em 1961, Tanganica, hoje a Tanzânia, e Serra Leoa também conquistam as suas independências do Reino Unido e no ano seguinte, Uganda se torna independente. Também em 1962, a Argélia finalmente conquista sua independência da França e Burundi e Ruanda conquistam as suas independências, encerrando a colonização belga no continente. Em 1963, o Quênia conquista a independência do Reino Unido. Em 1964, a Rodésia do Norte conquista sua independência, dando origem a Zâmbia e Malawi. Em 1965, a Rodésia do Sul, hoje o Zimbábue, e Gâmbia também se tornam independentes. Em 1966, Botsuana e Lesoto, e em 1968, a Suazilândia e Maurício também conquistam as suas independências. Também nesse ano, a Guiné Equatorial conquista sua independência da Espanha. Em 1973, Guiné-Bissau, e em 1975, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe conquistam a independência de Portugal e a região do Saara Ocidental conquista a independência da Espanha, encerrando o período colonial desses dois países na África. As Ilhas Comores também conquistam a sua independência da França nesse ano. No ano seguinte, as Ilhas Seychelles conquistam a sua independência do Reino Unido, colocando um fim na colonização britânica da África. E em 1977, a última colônia francesa, o Djibouti, conquista sua independência, encerrando assim a colonização europeia na África. Alguns desses países ainda possuem alguns pequenos territórios na África, como por exemplo a Ilha Reunião da França, as Ilhas Canárias e Ceuta da Espanha
e o arquipélago da Madeira de Portugal. Mas hoje esses territórios integram esses países como regiões autônomas e não mais como colônias. E foi dessa forma que aconteceu a colonização da África pelos europeus. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.